Uma boa noite para todos nós. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e responsável pela reflexão da nossa noite, onde o tema é o homem no mundo. Que Jesus nos abençoe e vamos assim conservando esse clima de paz, de tranquilidade, para que possamos nos conectar com a espiritualidade aqui presente, com o nosso anjo da guarda. E assim, amparados por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãe querida, com seu manto resplandecendo de luz. Ela nos envolve, nos acolhe e pedimos a essa mãe querida que as reflexões desta noite possam realmente acalentar os nossos corações. E assim, amparados que estamos por esse amor, nós chegamos diante do nosso Mestre Jesus. E agradecemos pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, pelo seu amor incondicional, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que Ele nos traz para o nosso avanço espiritual. E assim, diante de Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, o nosso tema hoje é o homem no mundo. Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, no item 10. Uma mensagem lindíssima, deixada por um espírito que se denominou como Espírito Protetor. E o nome desse item é o homem no mundo. Então, hoje nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco, como nós vemos o mundo, como nós estamos vivendo aqui no mundo e como Jesus nos ensinou a viver, o que Ele nos orientou a fazer. Então, hoje, nosso ponto principal é isso, nos colocarmos dentro desse mundo, não esquecendo que nós temos aí uma vida eterna. Estamos hoje encarnados, mas nós temos aí uma vida futura, o nosso espírito é eterno. Então, eu trouxe para a nossa reflexão do livro Boa Nova, do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, capítulo 26. Esse capítulo fala sobre a negação de Pedro. Esse capítulo, ele está em todos os evangelhos do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, a negação de Pedro. E não estamos aqui para avaliar a ação de Pedro. Nós estamos aqui para julgar Pedro no momento da queda dele, que foi negar Jesus por 3 vezes. Aqui ele traz, nesse capítulo, causas que aconteceram antes desta negação. E é o que acontece com a gente. Quando a gente tem uma queda, a gente precisa observar o que nos levou a essa queda. No momento de uma discussão,
de um momento difícil da nossa vida? O que antecede? Que sentimentos nutriram esse meu erro? Que pensamentos estavam envolvidos nesse momento? E é isso que nós vamos fazer aqui para a gente nos avaliar nesse momento que nós estamos aqui encarnados. Então, não estamos aqui para avaliar a queda de Pedro, estamos aqui para traçar um paralelo da queda de Pedro com as nossas quedas também. Até porque Simão Pedro já se encontra totalmente regenerado em esferas superiores. Então, a gente traz aqui esse exemplo. Então, Jesus já estava pressentindo, ele já estava entendendo que o momento do seu maior testemunho estava chegando, que era a sua crucificação. Então, ele já estava antecedendo esse fato. E aí, ele estava bem perto, bem próximo da Páscoa, e ele procurou todos os apóstolos e falou: eu desejo ceiar com vocês. Então, organizem uma Páscoa, e ali os apóstolos organizaram com todos os protocolos daquela época. E assim aconteceu. E aí, bem no início, Jesus percebeu entre os 12 apóstolos, e sabendo que ele estava nos momentos finais aqui encarnado, ele percebia um clima de disputa entre os apóstolos, um clima bem difícil. E para ele testemunhar ali, ele colocou ali não era um avental, era uma fita que denominava aí como se fosse um servo. Naquele tempo, um servo era um escravo, ele estava abaixo de toda a hierarquia, não era nem considerado um ser humano. E aí começa o relato desse capítulo. O ato de Messias, lavando os pés dos seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão, porque naquele momento Jesus pegou uma bacia, um jarro e foi mostrar para eles: eu sou como um servo aqui para vocês, eu vou lavar os seus pés. Vocês estão aí numa disputa e eu, como mestre, demonstro a minha humildade lavando os seus pés. E Simão Pedro ficou muito irritado com essa atitude de Jesus. Aí, chegando a vez de Jesus lavar o pé de Simão Pedro, ele falou resoluto: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos vocês praticar esse gesto, como se fosse um escravo vulgar. Aí o que Simão Pedro se colocou ali? Ele numa situação melhor que os outros, né? E se a gente for avaliar o homem daquele tempo, ele era um ser superior. Então, ele tinha uma imagem que ele construiu dentro daquela sociedade. E se a gente for observar as nossas atitudes, quantas vezes a gente tem um posicionamento ou um enfrentamento porque a gente não quer que a nossa imagem seja diminuída ou seja quebrada? Quantas vezes a gente tem uma atitude só para nos manter naquele posicionamento? E assim, se a gente for observar, na nossa época de menino, de criança, de adolescente, quantas falas dos pais nos incomodavam e a gente jurava que a gente nunca ia ter aquela atitude. E a gente se pega tendo as mesmas atitudes.
tem situações que estão cristalizadas dentro de nós e a gente não dá a menor oportunidade para nós mesmos para agirmos de outra forma. A gente tem um posicionamento dentro do trabalho, um posicionamento dentro da nossa família e a gente quer fazer valer dessa forma. E os nossos tropeços são esses, as nossas atitudes cristalizadas e de tão difícil mudança. Como é difícil alterar ações que a gente tem, como é difícil a gente parar, refletir e dar oportunidade para o novo, para uma nova atitude, com muita humildade. Não é um posicionamento ou um enfrentamento que vai mudar aquilo que nós somos. Mas muitas vezes nós guerreamos acreditando nisso, que a nossa imagem é sustentada por aquilo que nós representamos. Nós podemos continuar representando da mesma forma, com atitudes diferentes. Simão Pedro, naquele momento, ele era um homem e ele tinha ali, ele queria que Jesus se mantivesse com aquela imagem de mestre, mas não era lavando os pés dos seus discípulos que a imagem dele estava sendo deturpada. E às vezes a gente paga caro o preço de nos mantermos com atitudes que nós exemplificamos, que a gente seguiu como exemplo ou como modelo. E aí, em seguida a essas palavras, no momento que Simão Pedro falou que ele não deixaria lavar seus pés e que ele via os seus irmãos do apostolado como ingratos, em seguida a essas palavras, lançava à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhes respondia: Simão, não quereis ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Então Jesus mostrou o que para ele ali? Que ele não era melhor que ninguém. E não era com aquela atitude que ele estava se demonstrando superior. E o que a gente precisa entender, que cada vez que a gente critica alguém, eu estou deixando uma mensagem: eu sou melhor que você. Uma mensagem de Emmanuel, na hora da crítica, se eu não me engano, ele fala assim que geralmente nós caímos nos mesmos erros, pode ser em outro contexto, mas com os mesmos sentimentos e os mesmos erros daquele que a gente critica. Por quê? Porque Deus é punitivo? Não, porque estamos todos aqui encarnados no mesmo processo. Se estamos aqui hoje todos juntos, é porque somos todos iguais. Existem pequenas diferenças daquele que está vivendo no piloto automático, as suas atitudes não são pensadas, não são refletidas, e de nós que estamos aqui hoje em busca de uma melhora íntima. Mas somos todos iguais, no mesmo processo, estamos encarnados no mesmo local, com os mesmos desafios. Então eu não posso criticar acreditando que eu sou melhor que o outro. Que processo esse meu próximo que errou viveu? Que experiências ele teve do passado? Ele teve as mesmas oportunidades que eu? Então veja bem, a crítica aqui, ela traz um grande erro na nossa vida. Então, como é difícil a gente olhar para o outro e pensar o que ele viveu para cometer isso. Mas é o que nós falamos no início, né? Qual é o nosso objetivo hoje, a nossa reflexão?
como eu enxergo o mundo, como eu me posiciono nesse mundo e qual o caminho que Jesus nos deixou, para a gente seguir. Já chegou o momento de nós refletirmos. Já se passaram 2000 anos. Então chegou esse momento para nós também. Então a crítica é um erro que nós cometemos. Por isso que eu falei que a gente vai trazer um paralelo aí da queda de Simão. E como a gente também está esbarrando a todo momento nesse processo. Aí Jesus respondeu também para Simão: em verdade, assevero-te, sem o meu auxílio, não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. O Espiritismo, ele trouxe, Jesus deixou todas as mensagens dele, todo o Novo Testamento ali, com todos os evangelistas que deixaram toda a passagem de Jesus no nosso planeta. Mas veja bem, o Espiritismo ele trouxe para nós, de forma muito sintetizada, muito estruturada, as palavras de Jesus. Hoje nós estamos aqui refletindo. Então nós temos essa sustentação, nós temos o que nós precisamos fazer para a nossa melhora íntima. Allan Kardec fala, o codificador do Espiritismo, que reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. Então nós temos aí uma sustentação para dominar nossas más tendências, mas isso não acontece por nós, somente por nós. Eu posso ter uma melhora íntima, mas eu preciso entender que existe algo muito maior. Sem a ajuda da espiritualidade, sem ajuda e a organização planetária que o nosso Mestre Jesus organiza aqui, no nosso planeta, sem Deus que deixou as leis divinas, as leis cósmicas, nós crescemos no coletivo, a gente não cresce sozinho. Então, o Espiritismo trouxe para nós, diante das palavras e ensinamentos de Jesus, o caminho a seguir. Mas a gente precisa estar aberto para o auxílio, para o apoio, através da oração, de bons sentimentos, de bons pensamentos. E assim caminha, e aí aproxima-se a hora, Jesus fala para os apóstolos, aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho, que é a crucificação. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. O que eu falei, não basta hoje, no momento que nós estamos vivendo de uma transição planetária, da nossa evolução, é conhecer somente Jesus. Chegou o momento da gente dar o testemunho, o nosso testemunho, a nossa compreensão nos momentos de dificuldade, a nossa compreensão naquele momento que a gente perde alguém muito querido, alguém que fez parte da nossa existência e a gente se sente muito fragilizado nesse momento. É o testemunho da nossa fé. Então conhecemos Jesus, mas os momentos difíceis a gente precisa dar o nosso testemunho também. E aí Jesus continua falando com os apóstolos. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Estamos aqui aprendendo. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento. O de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nós temos nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus deixou que amar-vos uns aos outros
como ele ali estava demonstrando o amor por toda a humanidade. E aí, dando continuidade, tem outras falas, o Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. E a gente percebe, né, na nossa própria vida, o quanto os anos vão passando e as dores vão nos modulando, nos ajustando e nos auxiliando a nossa melhora íntima. E quando Jesus coloca a experiência te ensinará melhores conclusões, Simão Pedro era um líder dentro do apostolado. Ele tinha um temperamento muito difícil, mas ele era um líder ali. E com a crucificação de Jesus, os apóstolos foram dar o seu testemunho, divulgando por todos os cantos o Evangelho de Jesus, o cristianismo primitivo ali, que todos foram divulgar a palavra do Mestre. E Simão tinha ali a responsabilidade também da Casa do Caminho, e ali ele foi tendo as mais duras experiências na divulgação. A gente sabe o sofrimento de todo apostolado na divulgação dos ensinamentos de Jesus. E Pedro tinha uma divergência muito grande com o apóstolo Paulo. E assim, bem no final da vida dele, houve um problema, um desafio ali numa das igrejas, se eu não me engano, foi da Antioquia, e Paulo chamou Pedro para ajudá-lo naquele desafio. E naquela reunião, para poder organizar o que seria feito, Pedro teve uma fala errada, que não era exatamente aquilo, e Paulo corrigiu. E aí, assim, tem na passagem um relato muito emocionante, que ele sentiu uma luz crescendo dentro dele e ele conseguiu, naquele momento, dominar o impulso dele e concordar. Realmente, Paulo, você tem razão. Então, quando Jesus deixou aqui, a experiência te ensinará melhores conclusões, que a gente leve isso para nós também. Estamos aqui nesse processo das nossas reencarnações consecutivas para isso, para que a experiência nos faça pessoas melhores. E assim, dando continuidade e fechando esse momento, Jesus coloca para todos os apóstolos. Pedro responde para Jesus. Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenha me negado 3 vezes. Aí Pedro responde para Jesus: julgais-me então o espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Jesus respondeu para ele: não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, é exatamente isso. Nós, aqui, homens do mundo, com certeza somos mais frágeis do que perversos. A nossa fragilidade está no desafio de podar o nosso orgulho, aquela vontade de sempre estar nos certos, de dominar
a nossa indisciplina, de ter do nosso amor, do nosso respeito, da nossa generosidade, está mais na mão do outro do que nas nossas mãos, porque ainda nós agimos e reagimos conforme a atitude do outro. Então a nossa fragilidade é essa, a viver e a buscar dentro dos ensinamentos de Jesus o que ele deixou como exemplo, o seu amor, a sua generosidade, o seu respeito, a sua humildade, tudo aquilo que ele nos deixou, nós queremos sim colocar em prática, mas ainda a gente tem essa fragilidade desses nossos sentimentos e desses nossos valores estar na mão do outro, porque a gente age muito conforme o outro age com a gente. Esse é um grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Então, meus queridos, eu espero que minimamente eu tenha conseguido deixar essa reflexão para todos nós, de fazer os nossos sentimentos valer pelas nossas atitudes e não pela atitude do outro. E assim, vamos fechar novamente os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em seu nome, refletindo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que esses ensinamentos possam acalentar os nossos corações, nos fortalecer para pensamentos melhores, sentimentos melhores, para atitudes melhores, e que possamos levar essa luz, esse amor, por todos os locais da nossa existência, da nossa vivência, da nossa rotina diária, que possamos voltar em paz, seguros, e que possamos estar aqui na próxima semana para refletirmos e entendermos melhor os ensinamentos do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.